Fala pessoal, sejam bem-vindos aí a mais uma aula. Estamos agora na aula 5. Vamos ver aqui uma outra estrutura de condição, que é a estrutura switch case, certo? Ela nos permite um melhor trabalho com múltiplas escolhas, né? Se, por exemplo, você tem um programa que ele realiza testes, né, utilizando mesmo a faixa de, digamos assim, de tipo de variáveis. Por exemplo, você tem um programa que ele tem um menu, por exemplo, nesse programa. Você poderia usar um switch para você trabalhar com esse menu, certo? Eu vou mostrar aqui nessa videoaula como nós podemos fazer isso, né? Então vamos aqui para o CodeBlocks, vamos abrir a aula 5.c. 5.c. Então aqui ele já tem, até estou mostrando aqui para vocês, esse código que já pronto. Eu vou estar explicando ele, não tem nada de difícil, né? Então eu não vou demorar muito nessa videoaula, certo? Então o que é que acontece? Eu tenho aqui na variável chamada opção, eu dei aqui no meu printf, uma mensagem: bem-vindos ao banco de dados. Isso aqui seria um suposto menu de um programa que você mexeria com banco de dados, por exemplo. Aí, o que você quer fazer? E tem aqui as perguntas. De acordo com esse número, ele entraria nessas funções aqui, né? Que poderia chamar a função cadastro usuário e assim vai. Mas o que é importante aqui é nós entendermos como é que funciona a estrutura switch. Então, aqui eu li a variável opção, né? Li dessa variável opção, eu chamo switch, parênteses, variável que eu quero testar. Então essa variável aqui vai ser pegada e eu vou testar essa variável com os respectivos case. Por exemplo, se a variável for 1, ou seja, case 1, mostrou isso aqui. Se for 2, mostrou isso aqui. Se for 3, mostrou isso aqui. Se for 4, ele executa o comando que é o exit. Eu vou colocar aqui exit 0. Saiu, eu vou explicar daqui a pouco esse exit. E aqui temos a expressão default, que é default, né? Que caso o usuário insira uma opção que não esteja dentro dessa faixa aqui, né, que não testei aqui, se por exemplo colocar 5 não está testado aqui, então ele cai no default, coloca a opção inexistente. Aqui é o switch entre aspas, entre chaves, todo o conteúdo do if. Percebam o dois pontos depois do case e o break. O que é esse break? Nós vamos ver melhor o que é esse break quando estudarmos loops, né, estudo de repetições. Mas o break serve para finalizar um trecho de código. Eu estou aqui, executou isso aqui, logo após isso eu quero que finalize, saia do switch. Ou seja, se eu tirasse esse break, ele, por mais que a opção valesse 1, ele executaria isso aqui. Como eu não finalizei, ele cairia na expressão de baixo e pararia só quando ele achasse um break ou até executar o default. Vamos executar aqui. Eu quero cadastrar um usuário, ele mostrou a mensagem: você deseja cadastrar um usuário. Vamos agora remover esse break. E vamos colocar a opção, ele vai mostrar tanto a opção como a opção 2. Mostrou os duas mensagens. Por quê? Porque eu não botei o break. Então sempre que trabalhar com switch case, não se esqueça de colocar o break, né? O break é como se fosse a chave de um if else. Dois pontos, começa depois de dois pontos e termina quando achar o break, certo? Aqui, printf, se ele escolher a opção sair do programa, ele vai cair no case 4 e vai executar um comando que é o comando exit, entre aspas, eu passo um valor que vai ser retornado para o sistema operacional, que no caso vai ser exit 0. Eu vou aqui abrir bem rapidinho aqui um terminal só para explicar uma coisa para vocês. Se eu executar aqui um comando, vamos executar aqui um hash 1, 2, 3. Isso aqui nós já vimos que ele vai mostrar uma mensagem na tela. Mostrou 1, 2, 3. Ele realizou o comando corretamente, sem nenhum problema. Então, ele vai retornar ao sistema operacional, todo comando, o programa, retorna um código para o sistema operacional. Por padrão, temos o código 0 e 1, quer dizer se 0 ocorreu bem, se executou o programa corretamente,
e um se ocorrer algum problema. Nós temos vários códigos aí que o sistema operacional trata, mas que são casos específicos. Para nós vamos ficar somente no 0 e no 1. Então, aqui no terminal Linux eu posso usar um outro comando para ver o que o comando anterior retornou. Então, eu tenho uma variável que é a variável $interrogação, que ele vai me mostrar qual é o conteúdo do código de retorno do último programa executado. Então, o hash, eu executei esse hash 123, mostrou corretamente e deu aqui 0, né? Se eu executar aqui um comando que não existe, esse aqui existe um programa parecido com esse Linux, né? Vamos colocar aqui uma coisa que não existe mesmo, certo? Vamos ver aqui o código de retorno. Ele me mostrou 127. 127 é um código de retorno para quando não se acha um comando, né? Então, se eu executar esse programa aqui através da linha de comando, deixa eu navegar aqui. Vamos entrar aqui, código fonte na aula. Estamos na aula de switch. É isso mesmo. Vou aqui entrar nesse diretório. E eu vou executar através da linha de comando esse arquivo aqui, né? Que é o compilado já. Aula 05. Se eu colocar sair do programa e verificar a variável de retorno. Opa. Vamos executar de novo. Aula 05. Show. Executar aula 05. Sair do programa. Aqui eu especifiquei para retornar 0. Então vamos ver a minha variável de retorno. 0. Se eu colocar 1, compilar, certo? Vamos executar aqui mais uma vez. Colocar 4, verificar a variável, eu tenho 1. Eu poderia colocar aqui um valor aqui 300. Vamos ver. Vamos executar 4, verificar o valor da variável. Mostrou aqui 44. Então acho que 300 é um número que ele não suporta, ele converteu em 44 por algum tempo. Vou colocar aqui 33. Compilar, executar. 33. Então talvez o limite seja um número menor do que 127, né? Então vocês percebam, né, como é que funciona esse código de retorno aqui. E é por isso que quando nós damos o return 0, nós colocamos 0, porque geralmente colocamos o return 0 lá no final do nosso programa. Se é aquele ponto, quer dizer que o programa foi digamos assim, bem sucedido e tudo foi executado corretamente, certo? Então, nessa aula que nós vimos a introdução ao switch, na próxima aula nós vamos desenvolver completamente uma calculadora usando switch case. Então vocês vão ter um menuzinho de somar, subtrair, dividir e etc. E dependendo da opção escolhida, nós realizaremos uma operação diferente, certo? Então essa aula termina aqui e até a próxima.